Seja bem-vinda, Lourdes. Ótimo dia. Vamos embora. Simbora que hoje o negócio é bom. Hoje o negócio é bom. Seja bem-vinda, Lourdes. Seja bem-vinda, Raquel. Agradeço muito a presença de vocês. É isso que me estimula a continuar fazendo ao vivo. É ter interação, é ter gente que tem também essa ideia que tá valendo a pena, tá ok? Para mim tá valendo muito a pena. Espero que esteja valendo para vocês também. Posso dizer muito também que vocês motivam vocês. O que que eu quero dizer com isso? Quando vocês terminam as aulas e vão lá no grupo e comentam sobre a aula, o pessoal se sente motivado a fazer. E tem um monte de gente assistindo a aula posteriormente por causa dos comentários de vocês. Então, assim, show de bola. Continue assim. Nossa, Marineide, já estava com esse problema ontem, hein? Ok, você está ouvindo ok. Depois, quando para você não perder a aula aqui, entra, vai colocando no chat, igual você está fazendo, a gente consegue ter uma interação por ali. Mas eu te indico, dar uma reiniciada no seu computador. Ontem já estava com problema de câmera, não era? Show de bola. Vamos lá. Às vezes, Marineide, pode ser conflito de algum programinha que você instalou por último aí, tá? Pode ser alguma coisa que você colocou por último aí que tá dando conflitando as suas câmeras. Ok, vambora. Hoje, o assunto é top das galáxias. Hoje nós vamos falar de técnica de gravação de videoaula. Técnicas simples, técnicas tranquilas, e eu vou colocar no grupo de vocês. Agora, quem tiver oportunidade de abrir aí, o grupo vai conseguir ver já o que eu vou colocar. Vou colocar a foto do Thiago e vou colocar aqui também o meu estúdio, para vocês verem a mais alta tecnologia que eu estou usando. E o maior investimento que eu fiz para isso aqui. Nossa, como eu gastei dinheiro. Tudo isso por vocês, tá? Eu quero que vocês saibam que para dar aula a gente investe caro. A gente investe em caixa de leite com papel laminado. A gente coloca banqueira. Olha aí no grupo. Eu quero dizer para vocês que muitos me perguntam: o que que eu tenho que comprar? O que que eu tenho que investir? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E eu falo para vocês sempre: sejam criativos. Deixa para você comprar alguma coisa quando aquilo está te dando retorno já. Então, para que que você vai antecipar, gastar, principalmente nessa época, sendo que não precisa? Você pode usar a criatividade. Eu coloquei no grupo aí, a primeira foto é a foto da minha luminária, Master Power. Não, a segunda foto, luminária Power aí que eu criei. Essa luminária, ela é uma luminária que foi feita, ela está pendurada no ventilador. Ele tem duas lâmpadas. E aí eu abri a caixa, abri uma caixa de leite, enchi ela de papel laminado e isso refletiu a luz. Você olha aí no grupo, você vai ver que ela ficou, inclusive, fazendo aquele trabalho de focar mesmo. Ficou muito parecido. O gasto foi nada, gastei nada para fazer isso aqui e me ajudou muito em relação à luz. Na terceira foto, vocês vão ver o que eu utilizo aqui. Eu utilizo tipo um abajur, né, de leitura para iluminar, para ajudar mais em relação à luz. Nós vamos falar muito disso hoje. Tem um tripé para eu colocar o celular aqui, que às vezes eu faço bumerangue, faço algumas coisinhas para brincar aqui com vocês. E o computador em cima de uma banqueta e eu sentado em cima da poltrona. E é exatamente só isso. Não tem mais nada além disso. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que essa ponta, é isso que eu achei, foi o melhor espaço dentro da minha casa. Tem um vídeo de vocês, que eu não sei qual de vocês aqui, que me mandou e falou assim: toda aula que eu gravo, eu sinto a minha casa invadida. E eu acho que todo mundo aqui deve compartilhar com esse sentimento, ok? Dá um joinha aí se vocês estão entendendo isso. Beleza. Isso de você sentir a casa sua invadida
é natural, é normal. Talvez você nunca quis mostrar a sua sala, nunca quis mostrar o seu quarto, e isso é evidente que ninguém quis fazer isso. Só que a situação que se apresentou para a gente, ela exige a gente ter criatividade para que não tenha esse sentimento. E o primeiro ponto que eu quero mostrar e falar para vocês é o seguinte: vocês precisam separar um espaço para dar aula. E esse espaço, igual eu estou vendo ali, a Daiane tem alguma coisa ali que eu acho que ela usa para dar aula. Esse espaço, que legal, que bacana. Esse espaço, ele posiciona para os alunos como um ambiente efetivamente da professora Daiane, um ambiente da professora Lia, um ambiente da professora Regina. Por quê? Se ele começa a identificar aquilo ali, que você efetivamente trabalhou alguma coisa aqui para dar aula, ele sempre vai entender que aquele ambiente não é qualquer lugar, é um ambiente preparado. É como se ele entra na sala de aula, ele tem essa percepção, o aluno. Eu estou na sala de aula, é a hora de aprender. Quando você vem para a videoaula, é da mesma forma. Precisa existir esse ambiente. E o detalhe, precisa ser único. Então, é, quando eu já estou falando de ambiente, cenário, mas eu vou voltar um pouquinho para seguir a sequência aqui. A primeira coisa que vocês, professores, se preocupam bastante, e eu sei que vocês se preocupam, é a questão da voz. Você ou você deve ter tido um amigo que já perdeu a voz em relação a para dar aula, certo? A voz é muito importante para o professor. E eu vou trazer uma dica para vocês aqui em relação à voz, que vem lá dos cantores, vem lá de quem canta. E aí eu falei assim, poxa vida, eu preciso trazer isso para os professores, porque talvez é uma coisa tão simples e talvez eles não saibam. A primeira é comer maçã. Eu acho que todos vocês sabem que maçã é fantástica para a voz. Então, assim, tenha esse hábito. Vai começar um pouco antes da aula, coma maçã. Ponto. E o outro é um pouquinho, exige um pouquinho mais de quem gosta, mas precisa, é necessário, pelo menos 6 horas antes de você dar aula, pelo menos 6 horas antes, não beba leite. Tira o leite do seu cardápio. Pare de beber leite. Leite irrita cordas vocais, leite faz a sua voz ficar fanha, leite rebenta vocês, e talvez vocês não tenham noção disso, mas é impactante mesmo. Leite é um problema. Cantores profissionais não bebem leite. Tá entendendo isso? Então risca leite da sua agenda para que você, na hora que fosse dar aula, não fica e não fica pigarreando, não fica, entendeu? Tira que você vai ter uma voz audível, uma voz limpa para você conseguir ir para frente. Show de bola, Lia, parabéns. O leite, além de tudo, foi feito para bezerro, não foi feito para gente. Então, quem conseguir fazer isso é bom até para a saúde. Show. Continuando, mesmo vocês dando aula ao vivo, aula online, não deixa a água distante de vocês. Busca a garrafinha, coloca do lado. Quem está com a garrafinha aí agora, nesse exato momento? Ah, Lia, isso é café, Lia. Não vale. O que É acontece? chato. É chá. Ah, que bacana. Então, o que acontece? Mantenham a garrafa d'água do lado. Mantenham a água do lado. Isso é necessário. Mesmo não estando lá na escola, mesmo não estando lá, precisa continuar bebendo água. Isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar, vai te ajudar com as cordas vocais, vai te ajudar a deixar sempre aqui lubrificado para você usar o seu melhor sempre. Eu sempre gosto de tocar nesse ponto, parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem tudo a ver para que a sua aula não fique, você não perca a concentração. Quando você está dando uma aula virtual, é muito fácil de você perder o sentido do que você está falando. O movimento dentro da tua casa, um barulho do pedreiro do lado, é uma série de coisas que te desconcentra. E o pior, para voltar, para entrar na pegada antes de novo, demora. Entenderam? E o tempo, não sei o que acontece, mas parece que quando você está dando aula ao vivo, o tempo é muito mais rápido do que presencial. Tenho essa percepção.
Não sei se vocês têm a mesma, mas começou uma aula ao vivo, parece que o tempo voa, e as crianças ficam totalmente eufóricas, eu acho que a palavra certa é essa. Elas ficam eufóricas, elas amam te ver, elas amam vocês. Eu acho que vocês têm noção disso. A referência da criança é você. E quando ela vê você e vê os amiguinhos, aí pronto. Para ela é um universo, só para vocês terem noção, uma escola que a gente acabou de implantar, um sistema corporativo, de dar aulas ao vivo, demorou 3 dias para as crianças abaixar a euforia delas. Elas não conseguiam, sabe? Elas viam os amiguinhos, ficavam agitadas, parecia que estava usando alguma coisa, algum tóxico. Mas é natural. Vocês conhecem essas crianças. É quem está entrando agora que eu não sou da educação, eu vim para a educação desde janeiro. Então eu estou trazendo muita coisa das corporações, das empresas, para esse meio. Mas posso dizer para vocês que essa alegria de criança, em ver vocês, não tem nada parecido em lugar nenhum. Isso é só o professor que sente. Isso é só vocês que têm essa noção. Continuando. Iluminação. E aí eu vou pedir licença para vocês, para utilizar vocês mesmos como exemplo, tá? Não leve pelo lado pessoal, pelo contrário. A ideia nossa aqui é nós aprendermos junto, tá bom? Essa é a pegada aqui. Iluminação é 80%. Marineide, sorte sua, a câmera não tá funcionando, hein? Ei, Marineide, que dá sorte. A iluminação é 80% de um vídeo, independente do conteúdo. Independente do que você está falando. Se a sua iluminação for ruim, você está enrolado. Você pode ter dinâmica, você pode ter tudo quanto é tipo de coisa para criar essa interação, para aquecer a sua aula, mas se a sua luz é ruim, eles não vão conseguir perceber a expressão facial tua. E é isso que é o grande detalhe nessa questão de aula virtual. Nós perdemos. Vocês sabem que o corpo fala. Quem sabe disso? Todos vocês sabem que o corpo fala. Então, quando você vem para aula virtual, olha o que vocês estão vendo do meu corpo. Estão vendo meu ombro e o meu rosto, não é isso? Então, assim, se o corpo fala, e agora a gente só está vendo o rosto, o que precisa estar bem iluminado? O rosto. Escrevam isso aí. 80% de um vídeo é iluminação. O pessoal que está com a câmera bloqueada aí, é porque não fizeram escova, é? Pode desbloquear aí para eu ver vocês. Preocupa não. Aí o que acontece? Se 80% é iluminação, é por isso que eu fiz essa luminária aí que eu estou mostrando para vocês. O ambiente onde eu tô, do lado esquerdo meu aqui, ó, desse lado, tem uma janela. E a janela não me favorece. Por que não me favorece? Porque ela está nas minhas costas. Então, se você estiver aí onde você está agora e a janela está nas suas costas, ela não te favorece. E eu vou explicar por quê. Os raios solares entram pela janela, vai iluminar sua nuca e vai gerar sombra no rosto. Gerou sombra no rosto, alguém vai ver sua expressão facial? Não vai. Então, bum, você está perdendo. Se a janela está na tua frente, se ela está batendo no seu rosto os raios do sol, bingo, você já tem 80% do ambiente correto. Você já está no ambiente que vai te favorecer, certo? Porque não tem luz melhor do que a do sol. E principalmente quando ele não bate direto em você, fica perfeito. Então, assim, janela na nuca tá errado. Eu quero que vocês olhem para cima agora. Se a luz do teto da sua casa, porque o brasileiro tem costume de colocar luz no teto, certo? Todo mundo aqui deve ter. A luz no teto da tua casa tiver na sua frente, show. Se tiver nas suas costas, já atrapalhou. Certo? Isso, vai mudando, você vai vendo que melhora ali. Então, o que acontece? Se a luz da casa sua estiver na sua frente, você está no melhor ambiente da tua casa. Se tiver nas suas costas, ela já não te favorece. Esses dias eu fiz essa conversa com a professora aqui numa aula, e ela
ficou o dia inteiro me mandando mensagem. Olha essa foto agora, olha essa foto agora. E ela foi destruindo o quarto, ela foi mudando o quarto todo. E aí, quando ela achou o ambiente dela, ela falou, agora eu tô contente comigo mesmo, porque eu me achava feia. Ela falou que achava feia ela mesma aparecendo. E o problema era luz. O problema era luz. Mulheres não têm aquele negócio do lado mais bonito? Vocês não têm isso? Vai tirar foto e vocês querem tirar foto do lugar do lado mais bonito. Não tem, Maria? Nazaré, mulher tem isso. Então, o que que acontece? Essa questão de lado mais bonito é simplesmente a questão de luz. Luz. Vocês precisam entender assim, ó. Expressão facial, ela contribui muito para a comunicação tua. E criança é sensitiva. Se ela começa a perceber no seu rosto que você está empolgada, que você realmente está ensinando com prazer, que você está animada, eles entram na mesma vibe. Se eles começam a perceber que você está triste, que você está desanimada, que ou ele não consegue entender qual que é a sua fisionomia, eles dispersam. Eles vão viajando, vão ficando longe. Seja bem-vinda, Raquel. Então, o que que acontece? É importante entender isso. Luz é fantástico. E aí, usando vocês como exemplo, a Lourdes já melhorou fechando a cortina. Parabéns, Lourdes. A Lia, eu acho que ela acendeu uma luz. Foi isso, Lia, que você fez? Ou você abriu a janela? Eu virei o computador. Você virou o computador. Ok. Usando a Lia como exemplo, vou te usar, tá, Lia? Deixa eu comentar aqui, mas não é nada pessoal. Eu vou mostrar a Lia e vou mostrar a Daiane. As duas, no fundo, lá, tem uma parede branca, tá certo? O que é o grande detalhe de uma parede branca? A parede branca, ela pode ser aqui ou em qualquer lugar, uma parede branca. Então, a Lia poderia estar ali na cidade dela, ela poderia estar lá em Minas, poderia estar em São Paulo, poderia estar em qualquer lugar, porque é uma parede branca. E como que eu faço para que meus alunos identifiquem que eu estou num espaço de aula? Preciso que nesse melhor ângulo que eu achei para ter luz, exista cenário. E o que é o cenário? É a parede inteira? Ó, vocês nem estão vendo minha mão, estou abrindo minha mão, vocês não estão vendo. Ó, o cenário meu, ó, minha mão entrou, enquadrou. Esse enquadramento da câmera, estão entendendo isso que eu estou falando? Esse enquadramento da câmera é onde você precisa trabalhar esse fundo. Tranquilo, Lourdes. Depois você assiste, não perca não, tá? Esse enquadramento aqui é o que você precisa trabalhar cenário. Você não precisa gastar dinheiro para fazer um cenário inteiro. Você é professor de quê? Ah, sou professor de geografia. Então pega aí o mapa do Brasil, coloca aqui no canto, pendura umas bandeirazinhas se você tiver. Geralmente o professor ele tem esses materiais, certo? Vocês têm esses recursos em relação à aula, a matéria que vocês dão aula. Você pode trabalhar aqui recursos visuais. Você pode ter nas suas costas uma televisão, você pode ter nas suas costas algum equipamento que produz, né, que mostre imagem e assim vai. Então, assim, é importante vocês entenderem que esse aqui é o cenário e ele é único. Ninguém, Lia, vai conseguir replicar esse cenário meu, mas a parede branca sua, qualquer um pode replicar. Estão entendendo isso? Então, assim, para que todo mundo entenda que eu estou num ambiente, que eu estou querendo dar aula, precisa desse ambiente comunicar. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, vocês vão passar a perceber isso a partir de hoje. Toda vez que você vê esse enquadramento numa novela, num filme, seja onde for, tudo que está aqui é pensado. Nada, nenhuma sequência de livro, nada que está escrito, nenhuma palavra, nenhum objeto, nada está ali por acaso. Tudo ali está pensado. Então, passem a fazer isso também. Passa a ter aqui nesse cenário, nesse corte que está aqui, todas as coisas que vocês imaginarem que foi pensado para aquela aula. Isso é importante. É detalhes pequenos, mas o seu aluno começa a perceber isso. E a gente faz isso não é intencional não, tá? Isso é algo aqui dentro do nosso cérebro que ele olha uma imagem e ele fica assim, os nossos olhos ficam fazendo leituras de tudo que está ali dentro daquele ambiente.
E não é intencional, mas isso fica guardado. Já ouviram falar de mensagem subliminar? Dá um joinha, vocês já ouviram falar disso? Mensagem subliminar é você assistir um filme e ele comunicar com você sem falar uma palavra. Então, isso eu estou falando de filme, mas vale para filme, vale para um monte de coisa. Inclusive, andar na rua, existe várias mensagens subliminares. Tá ok? Então, vamos lá. Nós falamos aqui de luz. Luz é muito importante. Se o seu rosto está tendo desenho animado, boa, Jussara. Ó, se o seu rosto está tendo sombra, eu olhando ali, eu tô vendo o rosto da Lia do lado direito ali, ó, tem uma sombra, precisa ser corrigido, porque tá perdendo ali a expressão facial dela, certo? A Daiane, a luz tá ótima, não sei se você tá usando, eu vi que você tem luz aí, não tem um line aí? Show! Show de bola. Se tem um ponto de luz aqui te ajudando, fantástico. Isso, maravilha. Então, assim, se tem um ponto de luz te auxiliando, fantástico. Se você puder usar a luz do sol, ela é perfeita, principalmente na parte da manhã. Agora, uma dica bacana: se você for mexer os móveis e arrumou o ponto legal para você gravar e era de manhã, se você for fazer à tarde, já não é o mesmo lugar. Entenderam isso? O que é bom de manhã não é bom à tarde. Por quê, Flávio? Porque o sol muda de lugar. E quando ele muda de lugar, onde não tinha reflexo passa a existir. E aí, de novo, te atrapalha. Rodinha na mesa. Marineide, uma coisa eu posso dizer para vocês: muda o ambiente. À noite, piora tudo. À noite, se de dia você está tendo que ter um estilo de luz, à noite você vai ter que duplicar isso para tentar ter essa questão da expressão facial. E eu posso dizer para vocês, é muito importante mesmo iluminação. Escrevam luz bem grande aí, ó. Luz, 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 luz. Não é só para a vida que é bom luz, também é aqui para as gravações. Aparência. Show de bola. Desde o primeiro dia eu bato muito em cima de aparência, tá? Falo muito, 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 muito. E não tô querendo dizer que para dar aula só pessoas bonitas, só pessoas que estão todas maquiadas, né? Não é isso, não é isso. Aparência não tem nada a ver com superproduções. O simples, às vezes, ou muitas vezes, é mais. Já ouviram falar disso? Que o pouco é muito? Nesse caso aqui também não é diferente. Vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma travada. O simples. Opa, voltando. Pronto. Vamos lá. Ok. Se meu computador resolve fazer renderização de HD na hora dessa. Vamos lá. Então, eu estava dizendo para vocês assim, ó. Aparência. Aparência, o pouco, às vezes é muito. Mas o pouco precisa existir, precisa ser feito. Então, assim, pelo amor de Deus, não vai lá lavar as vasilhas e volta e quer dar aula. Toda molhada de lavou vasilha, ou com. Como é que é o nome daquele negócio que coloca assim para não molhar? Não, avental. Pelo amor de Deus. É uma série de coisas assim que vocês precisam, isso. Vocês precisam ter cuidado, porque efetivamente vocês estão dando aula. E eu sei que vocês não vão de avental dar aula lá na escola. Então, não é porque você está na sua casa que você não vai se preparar para dar essa aula. Raquel, não desliga não. É só quando for dar aula. Aqui você está como aluna, tudo bem. Mas a aparência, ela é importante sim. Por quê? Porque quando você está dando aula, eu já expliquei isso para vocês. Vocês estão entrando dentro da casa de alguém.
E aquela entrada dentro da casa de alguém, você tem que se preocupar, porque é a sua imagem que está sendo vendida. Então, se a minha imagem está sendo vendida, como é que eu quero vender essa imagem? E aí eu vou tocar num ponto aqui, não é porque eu sou machista, tá? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a qualidade que eu quero que vocês cheguem nas casas que vocês estão entrando. Pelo amor de Deus, presta atenção com os decote. Não tem como você, professor de educação física, professor de pilates, professor de yoga, não tem como você dar aula de mini saia. Eu tô falando esses exemplos com vocês porque muita gente assiste esses vídeos e eu tenho dado aulas aqui para professores dessas áreas e eu vejo, quando eles me mandam vídeos, vai ter uma aula aí, me manda um vídeo você dando aula. Se assusta com o que você vê. E presta atenção, não é só o seu aluno que está assistindo o aluno, a mãe do aluno, o pai do aluno, e aí ele vai falar, mas o que é isso? Que escola é essa? Tá entendendo isso, gente? Precisa se atentar a isso. Chegue na casa o mais profissional possível. Faça os vídeos o mais profissional possível. Dê aula ao vivo o mais profissional possível. Tem hora para tudo. Se vai ter talvez uma hora para a gente ter aí uma festa, alguma coisa assim virtual, tudo bem. Mas na aula que você está dando para crianças, para adolescentes, presta atenção nisso. Eu tive uma situação aqui de uma professora de educação física que ela não se ligou no decote. E o pior é que ela tem que agachar para ir na câmera para falar com as crianças, porque a câmera do professor de educação física fica mais baixa. Estão entendendo? Então, assim, que situação constrangedora. E o pior, tudo gravado. E para onde vai as gravações? Para os alunos. Então, em poucos tempo, qualquer um pode pegar e editar, isso vira meme, isso roda, internet é terra de ninguém, vocês sabem que é. Então, assim, muito cuidado com a apresentação de vocês. Isso é muito importante. Calça transparente, e aí vai. Uma vantagem muito grande, Jussara, é que aqui no virtual não tem necessidade de ver vocês em pé. A gente precisa ver vocês aqui, sabe? Aqui, ó, do ombro para cima. Principalmente para ficar bem, a expressão facial ficar bem clara, porque algumas pessoas vão estar te assistindo pelo celular. Se você fica em pé, aí que fica distante mesmo, tá entendendo? Então, assim, isso ajuda muito. Essa questão de lag, né, essas questões aí ajuda muito, tá bom? Continuando. Recursos extras. Gente, eu posso dizer para vocês que isso é uma coisa que dá nervosismo, principalmente quando a pessoa ela está insegura com o equipamento, é não ter preparado aquilo antes. Se você prepara já dá problema, imagina sem preparar. E vocês, professoras, e aí eu vou falar todas, posso falar todas. Se vocês ficam nervosas antes de começar uma aula, acabou a aula. Vocês, isso desconcentra vocês num nível tão grande que você não consegue fazer essa aula render. Então, assim, eu quero que vocês entendam em relação a recursos extras, se preparem antes. Se você vai usar aqui uma TV, aqui atrás, ela vai ser transmitida por Bluetooth, faça o teste disso uma meia hora antes. Se você vai usar um vídeo do YouTube e você quer testar aqui na ferramenta como compartilhar com as crianças, faz o teste disso. Mas eu usei ontem, faz o teste hoje de novo. Olha a Marineide, por exemplo. Ontem a câmera e o microfone dela estavam funcionando, hoje já não está. Se ela precisasse dar uma aula agora, como é que ela estaria? O nível de nervosismo dela? Total. E se você deixar para fazer isso na hora da aula, aí pronto. Não tem como você fazer, não tem alternativa, e aí você vai ficar nervosa e não vai conseguir dar sua aula. Ponto. Outra coisa em relação a recursos extras. Primeiro aí é testar, né? Testar a comunicação, se eles estão funcionando bem. Segundo ponto é a questão de você saber o melhor ângulo. Por exemplo, você vai trabalhar caixinhas de som da JBL, pega a caixinha e coloca nas suas costas. Nas suas costas. Ou seja, o som vai ficar lá atrás, o que você falar, o microfone do seu celular ou do seu computador vai captar primeiro do que as caixinhas. Então vai ficar bem nítido o que você fala. Se você colocar a caixinha na sua frente, ninguém ouve o que você fala. Todo mundo só ouve a música que você está tocando. Estão entendendo isso?
é importante você pegar essa caixinha e colocar lá atrás. Pode pôr sem medo. Pode pôr a caixinha 1 metro, 2 metros atrás de você e pode deixar ela tocar na altura que você quiser. Tudo que você falar depois dela, todo mundo ouve. Isso eu estou dizendo por experiência, a gente já fez teste com isso, tem muita gente dando aula de educação física aqui, virtualmente, e é assim que eles estão fazendo. Toda vez que o som fica entre o computador, entre o dispositivo e o professor, não funciona, ninguém ouve nada, tá? Nota essa dica aí, dia que vocês forem usar, principalmente o pessoal da educação infantil, tem muita música, usa muita música, presta atenção com isso, tá bom? Senão ninguém ouve o que você fala, só ouve a música. E criança, você tá falando ou não, ele quer saber da música, tá certo? Então presta atenção nisso. Ah, e para nós finalizarmos hoje, eu vou falar com vocês também sobre técnicas de aula invertida. Quem é que já deu aula invertida? Daiane, você também já fez, Lia? Ok. Vou explicar para vocês, bem simples, tá? Vou explicar bem simples, se vocês tiverem interesse, se aprofundem nesse assunto. Vocês sabem que as aulas virtuais foram separadas em aulas síncronas e aulas assíncronas. Vocês estão ligados nisso já, não estão? Tá. As aulas síncronas, elas exigem a presença do professor. E as aulas assíncronas são as aulas que sem a presença do professor. O que acontece? Na técnica de aula invertida, ou antecipada, como queira, cada um fala de um jeito, você passa o conteúdo primeiro, para que o aluno traga já esse conteúdo estudado para sua aula. E na sua aula você só faz uma revisão, só tira dúvida, só reforça o conteúdo. Estão entendendo isso? Quando você trabalha essa questão da aula invertida, você antecipa, faz o aluno buscar esse conhecimento. Para aulas virtuais, eu posso dizer para vocês que foi fantástico isso. Foi maravilhoso. Por quê? Porque você consegue encaixar nas aulas síncronas e assíncronas. Se o seu plano de aula você conseguir estruturar assim, você vai voar nessas aulas assíncronas e síncronas. Ou aulas invertidas. O que eu quero dizer para vocês é assim, porque ele vai ter que buscar esse conhecimento em casa. Quando ele chega para a aula, aqueles 40 minutos que você está dando, né? Segundo a orientação aí da medicina, da pediatria, né, dessas organizações aí dos médicos, cavalinhos, essa questão dos estudos, visão, não sei o quê, por dia a criança não poderia estar sendo exposta mais do que 1 hora e meia na frente tendo aula. Então, adaptar 1 hora e meia à escola ficou muito difícil. Então, tem escolas aí dando 40 minutos de aula por cada aula, dando 10 minutos de intervalo, enfim, cada um está usando de uma forma. O importante é vocês entenderem que na aula invertida, você consegue criar o plano de aula seu e fazer ele encaixar. Você consegue fazer 40 minutos de aulas presenciais sua fluir, fica muito mais dinâmico, muito mais rápido. Você faz uma pergunta, alguns, né? Não vou falar que todos, principalmente no início, mas alguns já vão estar pronto, participando dessa aula, tirando dúvida com você. Então é uma forma de dar aula muito bacana. Tentem e busquem isso, as aulas invertidas. Outra coisa que é muito importante é você criar o sumário da aula. O que é o sumário da aula? O pessoal da pedagogia já tira de letra isso. Mas é você falar para o aluno o que ele vai ver no dia. Então você pode usar o recurso aqui, ó, de usar o chat. Você pode usar o recurso lá do Classroom, de colocar, ó, hoje aula sobre isso, isso, isso. Faz a referência das páginas que você vai estar dando aula. Cria esse sumário, esse resumo do que é a sua aula. Isso é importantíssimo e manter isso, né? Não é porque está no virtual que você tem que parar de fazer isso. Outra coisa é trabalhar os 3 pilares da pedagogia aí, ou da forma de ensinar, que é o ver, ouvir e o experimentar, o fazer, né? Esses 3 pilares, não é porque nós estamos virtualmente que eles têm que ser deixados de lado. Eles precisam continuar existindo. Então, essa é uma boa oportunidade de tudo quanto é experiência que vocês quiseram fazer com essas crianças, vocês fazerem. Experiência com farinha de trigo, experiência com água, experiência. Vocês podem olhar que
No YouTube tem muita professora fazendo isso, levando essa dinâmica do fazer, da experiência para dentro da casa dos alunos. Isso é importante, isso é tudo, na verdade. É algo que eles já fazem assistindo o YouTube e aprendendo a fazer slime. Eles assistem o YouTube e aprendem a fazer caneta de passar no celular. Eles já faziam isso. Oh, tem uma moto andando aqui dentro de casa. Eles já faziam, eles já faziam esse estilo de experiência já antes, sem o professor. Então agora é uma oportunidade fantástica. Desde as criancinhas, tá? O meu filho lá do Maternal 2, a professora pede para colocar na vasilha, para ele ter sensação das coisas. Então pede para colocar o fubá e aí ele pega. Aí joga água, o trem fica mole, ele já tira a mão. Então, já são uma forma de você gerar experiência, que teoricamente você fazia isso lá na escola, e agora você coloca para casa. Eles amam isso, as crianças amam fazer isso. Se você tiver um espaço bacana no Classroom, peça para fazer vídeos, para te mandar vídeos pequenos, para te mandar foto. Isso tudo é material para você comprovar suas aulas. E aí entra uma parte muito importante. Precisa se documentar essas aulas. Pelo amor de Deus, se você ainda não entendeu que tem que sair do WhatsApp, entenda isso de vez. Precisa usar uma ferramenta que te dá organização e documente tudo, porque senão as mães que não estão participando, que estão deixando os filhos sem participar, você não está registrando quem é esses alunos que estão juntos, que não estão participando, provavelmente você vai ter um problema aí. Imagina ter que repor aí aulas, hein? Já pensaram isso? Então, se vocês não querem repor aulas, documente tudo. Documente quem participa, corra atrás de quem não participa, vai atrás das mães, pergunta por que não, faça isso por escrito, faça isso de alguma forma que fique documentado. Se não, vai ter muita gente dando aula aí, ó, entrando em 2021 aí, dando aula de 2020 de novo, porque já deram, mas não fizeram o jeito que deveria ser feito. Tá ok? Gente, a aula de hoje, resumidamente, ela quer dizer o quê? Se preocupem com iluminação. Eu falei quase uma hora aqui com vocês, mas o tópico, 80% do vídeo é luz. Preocupem com isso. Vai ter uma atividade hoje, façam ela vai focar nesse sentido para que vocês gravem alguma coisa e tenham preocupação com luz. Eu vou dar uma dica para vocês. Pega o celular, liga a câmera frontal, deixa a luz desligada do ambiente, liga a câmera frontal e acha o melhor lugar que não vai ter sombra, certo? Achou o melhor lugar que não tem sombra? Ó, Maria já melhorou muito, hein, Maria? Ficou top aí onde você tá. Show. Então, o que acontece? Você vai mudando a câmera, achou onde é, aí você vai lá e liga a luz. Continuou o lugar bacana? Se não continuar, você continua mexendo no celular e virando dentro do ambiente, até achar a melhor posição. E é assim que funciona mesmo, tá? Não tem outro jeito de eu ensinar isso para vocês. Vai ter que mudar meu sofá, vai ter que mudar a mesa, não sei o quê. Mude. Vale a pena mudar para você gravar vídeos que fiquem mais com a sua expressão, com a sua apresentação melhor. Olha só, olha o tanto que a Lia, do que a gente começou, do jeito que está agora, melhorou. Não melhorou, Lia? Você tem essa visão também? Show de bola. Então, assim, se esse canto é o canto que você vai querer fazer, continue assim. Outra coisa, eu mandei no WhatsApp para vocês, eu vou até abrir aqui para que vocês consigam ver todo mundo junto, porque tem gente que está vendo pelo celular. Eu vou até desligar minha câmera, porque minha filha começou a ter aula, e aí a internet não aguenta todo mundo pendurado aqui, não. Ó, web. Ok. Eu vou mostrar a primeira foto que eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp, foto do Thiago. O Thiago é aluno nosso, ele é professor de odontologia da Faculdade Integra. Ele foi uma das primeiras turmas que a gente fez
E o grande detalhe dele, ele comentava, era isso. Cara, eu tô gravando um vídeo, parece que eu tô gravando dentro da geladeira, parece que eu tô. Parece que tem uma sombra preta na minha frente. E a gente já foi quebrando essa narrativa, né? De vídeo não presta, câmera do celular não funciona. E isso é tudo conversa para boi dormir. É só questão de ângulo, é só questão de luz. E aí vocês podem olhar a foto dele. Thiago mora num apartamento pequeno como o meu. É um apartamento que não tem muito recurso ali, mas ele conseguiu pegar desse pouco recurso que ele tinha e fazer isso aí que ficou fantástico. No meu modo de ver, uma das melhores imagens que foi evoluindo, tá? Primeiro vídeo do Thiago, você via metade do rosto dele, ele estava chapado atrás de uma parede. Quando eu falo chapada atrás de uma parede, é a situação que a Lia estava no início, que é colada na parede. A parede branca aqui atrás, a câmera me pressionando contra a parede e nada para reverter essa situação, para dar profundidade. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui que vocês vão ver a foto do Thiago maior. E todo mundo vai conseguir entender o que eu quero mostrar para a gente finalizar aqui, que é a questão de profundidade de vídeo. Estão vendo a minha tela? Dá um joinha, tá? Ok. Ótimo. Vamos lá. Ó, essa foto do Thiago tem ponto de luz lá no fundo que não gera sombra nele. Esse ponto de luz, parabéns. Fantástico. Tem olho de gato na sanca aqui, ó. Fantástico. Isso gera recurso da casa. Ok? O que que ele fez? Ele ligou esse abajur aqui e ele trouxe uma luz lá no fundo que teoricamente estivesse desligado, aqui era um ambiente escuro. Então ele favoreceu essa imagem nesse ambiente aqui. Aqui essa sanca favoreceu também, não gerou sombra nele. Pode ver que aqui em cima a luz está desligada. Ele não ligou a luz do teto, porque ela ia iluminar a nuca dele e aí ia gerar sombra aqui no peito. Então o que, que ele fez? Deixou ela desligada e ligou aqui uma câmera, essa frontline parecida dessa que a Daiane mostrou pra gente, ligou na frente do computador dele. Fantástico. Ficou totalmente iluminado o rosto, o peito, e lá no fundo, aquilo lá deu charme para a sala. Essa sala é uma sala simples, esse apartamento é um apartamento minúsculo, mas ele ficou grande. O que, que esse cara fez para isso aqui ficar grande? Ele aproveitou linhas. E aí eu vou usar isso aqui como exemplo de vocês. Ó, se eu olhar aqui, talvez o vídeo talvez, parará, a Nazaré tá mostrando também, mas eu vou voltar no Thiago, que fica mais claro para vocês. Vocês estão conseguindo perceber aqui que tem linhas entre a laje e a parede na foto aqui do Thiago, ó. Você consegue ver linhas aqui, linhas passando aqui por trás, linhas lá no fundo, encontro da laje com a parede. Vocês conseguem ver isso aí? Consegue, Daiane? Conseguiu ver, Lia? Não? Tá, eu vou tentar mostrar aqui de uma forma que vocês entendam. Aqui, O acabamento da sanca, né, em cima aí não, mas não é o acabamento em si. O acabamento ajuda, cria mais linhas. Mas o que eu quero dizer é esse encontro entre a laje e a parede. Ele gera uma linha aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui que quando eu falo linha, a iluminação. não. Olha para sua parede aí agora, onde você está, no ambiente que você está, e veja que quando encontra a laje com a parede, fica como se fosse uma linha fechando o quadrado que você está. Fechando como é que eu posso explicar isso para que fique bem claro? Entenda que você está, querendo ou não, dentro de um cubo, certo? O quadrado, o quarto que você está, a sala que você estiver, você está dentro de um retângulo ou de um quadrado, de um cubo. E aí mostrar essa conexão entre o teto e a parede gera linhas. Essas linhas perpendiculares, horizontal, vertical, do jeito que ela tiver aí, ela te ajuda muito a dar profundidade.
No caso da foto aqui do Thiago que eu tirei, aqui tem um quadro, certo? Na parede. E se você levantar aqui, ó, aqui no onde está o olho de gato, é a laje. E existe uma linha aqui, ó, passando aqui, ó, que é a união, é a junção da laje com a parede. Conseguiu entender, Daiane? Conseguiu? Ok. Ó, lá na Lia, dá para ver três linhas. Dá para ver uma linha que está vindo aqui do lado direito, e dá para ver uma linha que está subindo pelo lado esquerdo. E tem uma que provavelmente tá descendo as costas dela, que a gente está vendo. Isso dá profundidade. Ela pode estar pertinho dessa parede, mas dá a impressão que está longe. É isso que eu quero dizer para vocês. Essa é a melhor forma de gravar. É melhor do que estar encostado na parede igual tá a Jussara. A Jussara está encostada na parede e atrás dela tem uma porta. É isso mesmo, né, Jussara? Então, esse ambiente da Jussara, o da Maria Nazaré, também dá profundidade. Tá vendo que dá para entender que o cômodo é grande, dá a impressão que é gigante onde a Maria tá, mas não é isso. E onde a Jussara tá, dá a impressão que ela tá pregada na parede, que ela tá travada ali, que ela tá sendo acuada pela câmera, entendeu? A câmera tá pondo ela mãos ao alto, mãos ao alto, e ela tá ali grudada. Eu também tô nessa situação. Só que para eu quebrar, porque eu moro num ambiente de 60 metros quadrados. Então, para eu quebrar a minha situação de estar acuado na parede, o que eu tive que fazer? Eu tive que criar cenário. Então, eu tenho aqui uma comunicação que está aqui, certo? Se olhar no vídeo, você vai ver efetivamente isso. Eu estou na mesma situação da Jussara, porém, no meu enquadramento existe um cenário. Então, assim, é importante entender essa dinâmica para vocês verem como que o espectador assiste vocês, tá certo? E você, quando você está acuado, igual eu, não uso lousa, não uso nada, o recurso aqui é muito mais no computador, do que efetivamente as minhas costas, aqui precisa ser cenário. Pronto. No caso de vocês que às vezes vão buscar recursos, se preocupem com essa questão da profundidade, tá bom? Lá no fundo, lá, se tiver aparecendo pia, se tiver aparecendo lá lavanderia, presta atenção com isso. Tábua de passar cheia de roupa em cima. Estou falando de situações que a gente vê aqui, tá bom? Então, assim, se preocupem com o cenário. Senta na frente e fala assim: deixa eu me ver. Antes de ver aluno, vê você. Olha, fala assim: não, peraí, tá aparecendo coisa ali que não deve. E aí você vai corrigindo isso. Tá bom? Show, Daiane. Show, show de bola. É isso aí. É isso aí. Tá certo? Eu quero que seus alunos, quando olham o vídeo de vocês, falem assim: é onde a professora me dá aula. Ali é o ambiente onde a professora fulana. Porque a professora Daiane não vai ser o mesmo ambiente da professora Maria, não vai ser o mesmo ambiente da professora Jussara. Cada professora vai ter o seu ambiente. E essa é a pegada que eu quero mostrar para vocês. Tá ok? A atividade hoje tem uma mocinha que vai falar para vocês sobre isso, sobre a questão de como criar um ambiente bacana, como preocupar com essa questão da luz. É um vídeo que eu achei no YouTube, a menina fala muito bem, é muito clara no que ela fala sobre microfone, fala sobre outras coisinhas que vocês vão gostar bastante, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo de coração. Amanhã nós vamos ver que talvez o que vocês mais queiram, que é como fazer as aulas virtuais, como dar as aulas ao vivo. Amanhã o conteúdo é sobre isso. Não percam 7 horas da manhã, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Quem tá me devendo o vídeo aí, eu tô esperando, hein? Eu tô esperando o vídeo seu. Aquele vídeo que você ainda não fez. Eu tô esperando. Ótimo dia. Até mais. Fiquem com Deus.